pessoal, na aula de hoje a gente vai encerrar o pensamento clássico grego, configurado no pensamento de Sócrates, Platão e Aristóteles. No pensamento aristotélico, né, tema da aula de hoje, a gente vai iniciar com sua biografia, a crítica que ele levanta ao pensamento, né, a metafísica platônica, a metafísica dualista de Platão. E aí a gente vai passo a passo delinear todo o pensamento metafísico de Aristóteles, né? Onde ele explica o ser, a analítica aristotélica, onde ele estabelece ali os princípios da lógica e os graus de saber, o ilemorfismo teleológico e o ente quanto tal. Ok? Bom, a nossa aula, né, no que tange Aristóteles, vai se dividir em dois momentos, perfeito? Mas não necessariamente vai ser concluída neste vídeo, tá? Posteriormente eu vou gravar um vídeo sobre lógica formal, né, e simbólica, e a primeira parte daquele vídeo vai tratar justamente do pensamento de Aristóteles, né, onde ele vai delinear a lógica formal. Aqui a gente vamos nos concentrar fundamentalmente na sua metafísica. Não vamos entrar no mérito da ética aristotélica, nem naquilo que ele vai descrever como política, tá certo? Então hoje a gente vai ficar tanto na analítica, né, a metafísica aristotélica, fazer uma pequena introdução à lógica, e no próximo vídeo a gente retoma o pensamento aristotélico justamente com a lógica formal, certo? Mas naquele vídeo a gente também vai tratar da lógica simbólica. Bom, então nasceu em Estagira, na Macedônia. Foi ao lado de Platão um dos mais expressivos filósofos gregos da antiguidade. A informação de que teria escrito mais de uma centena de obras sobre os mais variados temas, das quais restam apenas 47, embora nem todas de autenticidade comprovada. Desempenhou um extraordinário papel na organização do saber grego, acrescentando-lhe uma contribuição que impactou a história do pensamento ocidental. Então, dentro do campo da filosofia, do estudo da filosofia, Aristóteles e Kant, Immanuel Kant, são considerados pilares, né, dois pilares da filosofia, né, uma filosofia muito fecunda, perfeito? Então, aqui a gente precisa ter uma abertura, né, uma flexibilidade didática, né, e conceitual, porque é muito amplo o pensamento de Aristóteles, tá? É muito amplo mesmo, muito mais complexo, eu diria, do que Platão, perfeito? Bom, filho de Nicômaco, médico do rei da Macedônia, provavelmente herdou do pai o interesse pelas ciências naturais, que se revelaria posteriormente em sua obra. Aos 18 anos foi para Atenas e ingressou na Academia de Platão, onde permaneceu cerca de 20 anos, com atuação crescentemente expressiva. Com a morte de Platão em 347 a.C., a destacada competência de Aristóteles o qualificava para assumir a direção da academia. Entretanto, seu nome foi preterido por ser considerado estrangeiro pelos atenienses. Perfeito? Então, você lembra, na democracia grega, os não cidadãos eram justamente mulheres, escravos, e estrangeiros, tá certo? Aristóteles, como era estagirita, ele não foi rejeitado pelos colegas, né, com a pretensão de assumir o posto de Platão, né? Mais tarde ele vai fundar sua escola, o Liceu, e depois também novamente vai crescer um sentimento anti-macedônio, vai ser perseguido, né? E ele afirma ali numa das suas obras de que, para evitar o pecado
contra a filosofia pela segunda vez, ele prefere sair de Atenas, né? Se referindo justamente né, à condenação de Sócrates. Bom, então você já percebeu, né? Existe essa relação entre Sócrates, Platão e Aristóteles, certo? Platão, discípulo de Sócrates, Aristóteles, discípulo de Platão. Você lembra Platão? Ele vai trazer uma abordagem onde divide a realidade em dois mundos, tá? O mundo sensível e o mundo inteligível. Perfeito? Bom, qual é a crítica que Aristóteles levanta contra o mestre? Lembrando que Platão é um dualista, né? Porque divide a realidade em duas, certo? Aristóteles ele traz uma filosofia mais imanente, ou seja, mais concentrada na realidade deste mundo, tá certo? O movimento, né, a discussão é sempre aquela, né? Essa dicotomia entre ser, né, estagnado, né, sem movimento, e o devir, né, a kinese, o movimento. Então, como é que se relacionam essas duas coisas? Perfeito? Ao final desse vídeo dessa aula, a gente vai trazer justamente essa questão do tempo, essa discussão sobre o tempo que ele realiza, tá certo? Aqui a gente vai justamente tentar delinear como é, né, o cerne, né, o apontamento de Aristóteles para o grande problema da teoria de Platão, do mundo da forma. A principal objeção de Aristóteles ao dualismo platônico está na relação que a teoria do mundo das formas supõe existir entre o mundo inteligível e mundo sensível, podendo ser considerado uma versão do paradoxo da relação. Toda e qualquer relação só pode ser de dois tipos. Ela é ou interna, uma relação interna, ou uma relação externa. Perfeito? Então, uma relação interna remete à ideia de que para dois, né, vou cruzar aqui, né, para dois conjuntos, esses dois conjuntos eles têm uma relação, estabelecem uma relação quando alguns elementos do conjunto A, certo, fazem parte do conjunto B. Perfeito? Então existe aqui no caso uma interseção entre A e B. Então isso aqui é uma relação interna. Uma relação interna estabelecida entre A e B se dá quando consideramos que A e B têm os mesmos elementos comuns, ou pelo menos uma parte deles. Perfeito? Em linguagem da teoria dos conjuntos, há uma interseção entre A e B. Perfeito? Bom, se a teoria do mundo das formas seguisse esse perfil, tá? Ou seja, a relação é interna e então não há problema em explicá-la, mas não se trata de um dualismo. Por quê? Porque haveria elementos, ou todos os elementos que pertencem no mundo sensível estariam também presentes lá no mundo inteligível. Mas Platão não fala nada semelhante. Ele diz lá que o mundo inteligível é uma coisa, o mundo sensível é outra. Tá certo? Então não se trata aqui de uma relação interna entre mundo sensível e mundo inteligível. Portanto, vamos ver a segunda possibilidade, né? Já que toda e qualquer relação só pode se dar de dois tipos, segundo Aristóteles. Bom, temos aqui o conjunto A, que tem os seus elementos separados do conjunto B, que são os seus elementos, né? Você já deve ter percebido que o conjunto A pode ser configurado como mundo inteligível, certo? E o conjunto B, mundo sensível, cada um com seus elementos específicos. Ora, para se dar uma relação entre A e B, haveria necessidade de uma terceira instância, perfeito? Que eu vou chamar de conjunto C. Deixa eu trocar aqui rapidinho.
Então era preciso uma terceira instância, um terceiro conjunto que estabelecesse o elo entre A e B, tá? Eu vou chamar de conjunto C. Mas perceba que esse conjunto C também não tem um aspecto de intersecção, né? Entre C e B não há uma intersecção, tá? Portanto, ele não tem uma relação externa. E C e A também é uma relação externa, necessitando uma quarta possibilidade, né, que eu vou chamar de conjunto D, e entre C e B uma quinta possibilidade que eu vou chamar de conjunto E. Perceba novamente que não existe uma intersecção, né, entre D e A e D e C, nem entre B e E, nem E e C. Portanto, esse processo, né, da relação externa se estabelece uma progressão ao infinito, de tal forma que nunca a gente iria perceber nenhum tipo de elemento que permitisse essa relação de maneira mais plausível, tá? Então veja, a relação externa se dá quando consideramos que A e B não têm elementos comuns. A relação nesse caso deve ser realizada através de um intermediário, no caso o conjunto C, certo? Um ponto externo que podemos chamar de C, e que serve de elo entre A e B. Ora, a relação entre A, B e C será também uma relação externa, e novamente necessitará de outro ponto D e em seguida um ponto E, para relacionar A, B, C, D e E assim sucessivamente em uma progressão ao infinito, né? De qualquer forma, perceba, nem a ideia de relação externa e a relação interna resolve o problema, né, da teoria das formas de Platão. Perfeito? Ou seja, a relação ou é interna e então não há problema em explicá-la, mas não se trata de um dualismo, e Platão fala, né, categoricamente em um dualismo. Portanto, a ideia de relação interna não pode ser aplicado à teoria das formas, ou a relação é externa, e nesse caso é problemático, porque necessitamos de um número infinito de pontos para efetuá-las, certo? E Platão também não fala nada interessante, né, de que existe uma terceira instância que promova, né, justamente essa relação. Ele fala ali do Demiurgo, da terceira realidade, mas o Demiurgo ele só faz moldar o mundo sensível a partir das ideias eternas do mundo sensível, né? Ele não fala ali que estabelece a relação entre os dois mundos, ele não funciona ali como uma relação entre os dois mundos de maneira concreta. Aristóteles diz: a teoria das formas é impossível, né, de assimilar, é logicamente impossível. Então, na metafísica, ele delineia já essa crítica, tá? Quando ele vai tentar explicar o que é o ser, né, a essência. O 6º capítulo do livro 1 da Metafísica contém uma crítica explícita à filosofia de Platão, especificamente à teoria das ideias, sistematizando as principais dificuldades do dualismo platônico, ou seja, da relação entre o mundo das formas e o mundo natural. Alguns historiadores da filosofia grega consideram que Aristóteles retoma nesse texto algumas discussões acerca da teoria das ideias já encontradas na própria academia e que aparecem em certos diálogos platônicos, como, por exemplo, na primeira parte do Parmênides. Tá? Então, ele está dizendo, alguns teóricos defendem a ideia que não é uma crítica inovadora. Tá? Já existia essa problemática, Aristóteles só apenas fez sintetizá-la. Perfeito? Bom, então veja aí como é que ele descreve esse problema. Platão seguiu e supôs que o problema da definição não se refere a coisa alguma sensível, mas a entidade de outro tipo, pela razão de que não pode haver definição geral de coisas sensíveis, que estão sempre mudando. Chamou essas entidades de ideias e afirmou que todas as coisas sensíveis são nomeadas segundo elas
e em virtude de sua relação com elas, pois a pluralidade de coisas que têm o mesmo nome das ideias correspondentes existe por participarem delas, tá certo? Então ele aqui está, de certo modo, tudo que eu reconheço, né, no pensamento platônico, tudo que eu consigo identificar no mundo sensível é porque esse objeto de algum modo participa do modelo eterno lá do mundo inteligível, né? Mas como se dá essa participação, Platão não consegue definir, né? E isso é exposto justamente lá naquela vamos dizer assim, naquele discurso sobre o paradoxo da relação. E aí Aristóteles, para edificar, né, a sua metafísica, ele inicia fazendo uma divisão dos saberes, né, chamado, né, dentro da academia, graus dos saberes. Perfeito? E aqui também eu quero apresentar para vocês já um vislumbre do que é a lógica aristotélica. Perfeito? Bom, então o primeiro saber, que ele vai chamar de poiesis, né, ou saber produtivo, tem um fim fora dela, tá? Pois está relacionada à fabricação e às técnicas. Então a poiesia é aquilo que você poderia chamar, né, ou identificar como profissão, aquele saber profissional, né, o conhecimento profissional, né, tem sempre um objetivo fora, né, da atividade, né, sempre proporciona o produto. O saber prático, apesar de também ser identificado com algumas profissões, é um saber que não estabelece um produto, né? Ela se dá justamente na ação, na atividade propriamente dita. Então a política, ela não dá um produto, né? A economia não proporciona o produto, né? O sapateiro, o pedreiro, o escultor, né, na sua atividade proporciona um produto específico. Na praxe não. Na praxe a atividade é pela própria atividade, né? A finalidade da atividade se dá na própria ação. Perfeito? Então o saber prático ou praxis, a finalidade é o próprio fazer, é a ação humana. Por fim, o saber teórico, ou, como ele gosta de delinear, teorético, é o mais alto grau de saber, pois é o cuidado de deixar que as coisas sejam o que são, tá? Então aqui é o conhecimento pelo conhecimento, tá certo? Aqui o conhecimento proporciona uma ação, mas aqui o conhecimento, a busca pelo conhecimento, se dá tão somente pela busca do conhecimento. Perfeito? Então, os 3 graus do saber são poiesis, né, a atividade que proporciona a fabricação ou a produção de um bem, a praxis, né, onde a finalidade da ação está na própria ação, né, o exemplo que é muito comum é a política, a economia, né, o professor, a atividade do professor também, tá certo? A atividade pela atividade, né? A finalidade da atividade está na própria ação. E o saber teorético remete à ideia do conhecimento, né? É aquela questão por que é que eu preciso conhecer, né? Uma inclinação natural que o homem tem de conhecer, certo? Então essa inclinação natural proporciona, né, essa necessidade de conhecimento pela própria natureza do homem, certo? É o conhecimento pelo conhecimento. Bom, no campo da lógica, Aristóteles traz, né, algumas características que eu vou compartilhar aqui com vocês. Bom, a lógica, né, esses daqui são saberes, perfeito? Cada um deles pode ser desenvolvido por uma ciência, tá certo? Mas essa ciência, ela precisa de algo que a preceda para poder estabelecer essa distinção, tá? E a metodologia para a produção do conhecimento em cada uma dessas áreas, certo? Então essa vamos dizer assim, esse conteúdo que antecede a própria prática científica, Aristóteles vai chamar de lógica, né? A lógica tem uma função instrumental, ou seja, ela serve de instrumento para produzir conhecimento,
certo? É aquilo que você lança a mão para produzir conhecimento. Portanto, ela é formal, ela não se preocupa com o conteúdo que ela vai, né, enveredar, né? Você utiliza a lógica no saber produtivo, no saber prático, no saber teórico. Ela é propedêutica, né? É aquilo que eu estava falando a princípio, ela vem antes de qualquer tipo de ciência. Você precisa saber lógica antes de qualquer tipo de ciência, antes de fazer qualquer atividade científica. E normativa, ela vai estabelecer as regras de como configurar determinada área de conhecimento. Perfeito? O objeto da lógica é a proposição que exprime, por meio da linguagem, os juízos formulados pelo pensamento. Tá certo? A proposição aqui, a gente deve ter o cuidado de não confundir com preposição. Proposição seria aquela sentença argumentativa onde você poderia identificar como verdadeira ou falsa. Tá certo? Então, sempre que uma frase, uma sentença permite você estabelecer o entendimento de verdadeiro, falso, em um contexto comparativo com o real, você tem ali uma proposição, tá certo? Então, uma pergunta não pode ser considerada uma preposição. Por quê? Porque uma pergunta você não pode, a rigor, fazer um juízo, né, de verdadeiro ou falso, tá certo? Então essa é a estrutura da lógica aristotélica. A gente vê na próxima aula, né, um certo grau de aprofundamento. Então por isso que eu vou deixar para a próxima aula, justamente porque pede um entendimento mais plausível, né, das suas minúcias. Perfeito? Aqui a aula seria muito longa se eu colocasse aqui também a lógica aristotélica. Então eu preferi fazer um vídeo à parte, onde eu vou tratar da lógica formal de Aristóteles e a lógica simbólica, né, mais próxima do nosso tempo. Bom, então aquele problema do devir, do movimento, como é que Aristóteles resolve? Perfeito? Então, movimento, kinesis, ou se você preferir, devir, certo? Aristóteles também retomou o problema de Parmênides e da mudança. Desculpa. Aristóteles também retomou o problema da permanência e da mudança, a clássica polêmica entre Heráclito e Parmênides. Perfeito? Então aquela ideia de movimento, onde eu procuro entender o que é o ser, aquilo que é e aquilo que se modifica, né, no mundo real, ele vai procurar estabelecer nesses dois conceitos, né, o conceito de ato e potência. Lembrando que Aristóteles não existe dois mundos, perfeito? Só existe esse mundo aqui. Nesse mundo aqui é onde eu encontro justamente o ser e o não ser. Aí aqui ele vai descrever como é que se dá essa relação, se estabelece essa dicotomia. Então ele vai dizer: as coisas são em ato, certo? Mas elas podem deixar de ser aquilo que são em ato devido ao fato de possuir uma determinada potência, né, que permite um movimento entre aquilo que elas são agora e aquilo que elas podem vir a ser, tá certo? Então, entendendo melhor, o ovo em ato, certo, adquire a forma em ato de ovo, de tal forma que ele tem o potencial, permite, né, no conjunto de suas características, permite um movimento em direção a outra forma, né? Então aqui ele é ovo em ato, mas tem potência para ser pinto, certo? Aqui ele é pinto, mas tem potência para ser frango, certo? Então é pinto em ato, frango em potência. É ovo em ato, pinto em potência, tá certo? Então um ato é a manifestação atual do ser, aquilo que ele já é. Por exemplo, a semente é em ato uma semente, né? O ovo é em ato um ovo. O pinto é em ato um pinto, tá? O frango
é, em ato, um frango, tá? Mas cada um desses seres tem potência, né? A potência são as possibilidades do ser, capacidade de ser outra coisa, aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser. Por exemplo, a semente é em ato, ou melhor, em potência, uma árvore. O ovo é em potência um pinto. O pinto é em potência um frango, tá certo? Então, veja, o frango tem na sua potência a capacidade de produzir um ovo, tá certo? Então, essa é o modo como Aristóteles vai explicar o movimento das coisas, né? Não existe um descolamento entre ser e não ser. O não ser é aquilo, seria justamente a potência, tá? A potência que faz parte da essência de determinado ser. Perfeito? Então, dentro da, né, na realidade, dentro da realidade, todas as coisas que são têm potência, né, no conjunto das suas características, tem potência para um movimento específico, vir a ser alguma coisa, tá? Esse vir a ser alguma coisa que Platão chamava de não ser, né, Heráclito e Parmênides chamava de não ser, certo? De devir, nada mais é do que a realização de uma potência. Quando ela passa de um ato para outro ato, né? Ou seja, o que faz essa transição de um momento para o outro é justamente a potência que subjaz já em ato, né, determinado ser. Perfeito? Então, o ovo, enquanto ovo, em ato, ele já tem a capacidade de não ser ovo, né, de se transformar, de mudar sua forma, mas a substância permanece, certo? A matéria permanece. Perfeito? O pinto também, né? O pinto em ato já tem a potência, né, na sua essência, o movimento para ser frango. E isso vale para todas as outras coisas. Então veja, é isso que ele vai chamar de ilemorfismo, tá? Esse ilemorfismo permite essa ideia, né, teleológica, ou seja, que tem uma finalidade, né, tem sempre um fim, né, vislumbrado, faz com que a gente olhe para a natureza, permite a gente entender a natureza como com a ideia de que Platão, né, com aquela construção que Platão fez do mundo inteligível, onde a forma estaria no mundo inteligível, certo? E a matéria no mundo sensível. Aristóteles diz não, a forma não está no mundo inteligível, está aqui também, tá? A matéria, né, que em grego ilê, certo? É o princípio indeterminado dos seres, mas que é determinável pela forma, ok? E a forma, morfê em grego, é o princípio determinado em si próprio, mas que é determinante em relação à matéria. Então, Aristóteles diz o seguinte: quando eu olho para o mundo, eu faço um recorte daquela realidade, tá? Por exemplo, aqui o bloco de mármore. Então, esse bloco de mármore, ele é em matéria mármore, tá? Sobre que forma eu penso esse mármore? Em bloco. Então veja, no mundo real as coisas são matéria e forma, né, unificada. Eu só consigo perceber pelos 5 sentidos as coisas no mundo sob determinada forma, tá? Mas quando eu jogo para o campo do pensamento, o que subjaz no pensamento é somente a forma. Perfeito? Por quê? Porque se eu falasse a palavra aqui, imagina aí, pessoal, um bloco. Ora, você vai imaginar justamente um cubo, não é isso? Bom, esse cubo, de que matéria ele é feito? Bom, você não vai entrar nesse detalhe, né? Você não vai conseguir detalhar. Você vai construir no pensamento só a imagem, a forma em bloco, tá certo? Quando vai para o mundo real, essa forma ela tem que assumir, né? Tem que ser delineada determinada matéria. No mundo real eu preciso da matéria, né? Sob determinada forma, aí sim, estabelecida como algo perceptível. Então, no mundo real,
eu tenho matéria e forma acoplado. No mundo, né, na minha mente, eu tenho o extrair da forma que eu percebo pelos 5 sentidos. Eu percebo o mundo pelos 5 sentidos, extraio a forma, essa forma me permite pensar a realidade. Tá? Eu não internalizo a matéria, eu internalizo a forma. Tá certo? E aí ela é lapidada, vamos dizer assim, pela estrutura, né, o argumento lógico, que também está no mundo real, certo? Que a gente vai ver mais à frente. Mas aí o que eu quero chamar a atenção é justamente esse ponto. No mundo real existe matéria e forma, tá? Então, matéria é o que há de concreto. A forma, né, é o modo como esse algo quer ser percebido, tá certo? Então veja, essa matéria, né, o mármore, eu consigo vê-lo sob a forma de cubo, eu consigo vê-lo sob a forma de estátua, certo? E sob a forma de pó de mármore, tá certo? Então, pegando lá aquele gancho lá do último slide, o bloco aqui em questão, ele é em ato, bloco, mas tem potência para virar estátua. Uma vez virada estátua, ela é estátua em ato, mas tem potência para ser pó de mármore, certo? E esse pó de mármore, ele agora é pó de mármore em ato e tem potência, né? Você condensando, né? Você concretizando lá, fazendo, enfim, tentando dar uma determinada forma, ele é infinito, né? As possibilidades são infinitas, né? Mas veja, você vai conseguir só percebê-lo sob determinada forma, né? A forma que permite você descrever em linguagem, em forma de linguagem, aquilo que você percebe no mundo, tá certo? Então veja, a matéria, ela subjaz todas as fases, né, da existência. A forma é que modifica. A forma é o que modifica, tá? Então a essência da coisa, o que é, no final das contas, seria o conjunto de características que permite essa modificação, né, esse movimento. Aqui é a kinésia, a passagem do bloco para estátua e da estátua para pó. Isso é kinésia, é o movimento. Mas tem o que é que permanece? A matéria. O que é que muda? A forma. Tá certo? É desse modo que ele explica lá aquela dicotomia entre devir, né, e ser, e essência. Então, mais um conceito aristotélico que ele vai chamar de substância. Então, de antemão, substância é tudo aquilo que existe sobre determinada possibilidade de movimento, né, de kinese. Falando de outro modo, existe tantas substâncias quanto objetos, né, que existem. Aqui já de certo modo é um vislumbre do que é aquilo que a gente vai chamar de tabela periódica, os elementos, né? Mas é muito anacrônico falar nisso aqui, tá? Então vamos entender a substância como todo tipo de matéria que existe, né? É aquilo que permite você dar forma, certo? A matéria, né? Ou seja, é aquilo que permite você perceber as coisas no mundo. Então, você percebe o mundo pelos 5 sentidos. O que é que você percebe do mundo? A matéria, tá? A matéria sob determinada forma, tá certo? E o que é que você pensa? O que é que subjaz no pensamento? A forma. O que é internalizado? A forma. Então, substância é atributo estrutural e essencial do ser. Aquilo que mais intimamente o ser é e sem o qual ele não é. Então é aquele conjunto de características que permite, né, o movimento. A substância é fundamentalmente aquilo que delineia, né, a potência de determinado objeto em ato, tá? Então a substância que permite determinar uma semente virar uma árvore, tá certo? A substância específica da semente permite ela ser uma árvore específica e não um ovo, por exemplo, tá certo? Então aquilo que permite uma coisa que seja o que ela é, né, e o que ela tem potencial para ser,
é a substância, tá? Então isso é o que é de necessário na existência dos objetos, aquilo que o objeto não pode fugir, tá? Por quê? Porque a substância determina que ele siga determinada sequência, tá? O acidente é aquilo que pode ser deflagrado, né? Deflagrado foi ruim, mas aquilo que pode ser feito com determinada substância, tá certo? Então, por exemplo, uma pessoa é um ser humano, tá? Vamos tratar aqui uma pessoa, o ser humano. Então ela tem a substância que constitui o ser humano, não permite que ele respire embaixo d'água por 10 horas, por exemplo, tá certo? Então a natureza, né, é necessário que ele respire fora d'água, e não embaixo d'água. Perfeito? Isso é o que a substância quer dele, espera dele, tá? Mas é acidente, né? Você fazer do ser humano um médico, um juiz, um advogado, tudo isso é casual. O casual que acontece com determinado ser, Aristóteles chama de acidente, né? Ou contingente, né? Contingência. Então essa substância, certo? Ela é aquilo que determina um ser, tá? O conjunto de caracteres é aquilo que permite que o ser siga determinada linha de desenvolvimento, tá? Então é matéria e essência, né? Eido, ou forma, se você preferir. E também essa substância, ela tem características essenciais, né? Necessárias, e acidentais, né? Contingentes. Ou seja, ela tem coisas que ela não pode fugir do que é, e tem coisas que pode ser inserido na sua existência, vamos dizer assim, tá certo? E Aristóteles continua: há, portanto, princípios intrínsecos e extrínsecos, que levem os seres ao movimento, a passagem da potência ao ato. Perfeito? Esses princípios são o que o filósofo denomina de causas, certo? Então, veja, determinados foi ruim. Todos os seres, certo? Quando faz um movimento de potência a ato, eles necessariamente obedecem determinados princípios, que são 4 segundo Aristóteles. Então, uma mudança de uma coisa para outra coisa, ela não se dá de modo aleatório, né? Tem alguns princípios que determinam esse movimento, né? Justamente a mudança de ato, né? De potência, né? A transformação de potência para ato. Quais são eles? Primeiro, a causa material. Então, refere-se à matéria de que é feita uma coisa. Por exemplo, em questão, a gente estava discutindo no slide anterior, o mármore que constitui a estátua. Então, o material, a matéria de que é feita a estátua, é a causa material. A causa formal refere-se à forma, à natureza específica, à configuração de uma coisa, tornando-a um ser propriamente dito. No caso da estátua, é uma estátua em forma de, ali deve ser Vênus ou Afrodite, tá? A causa eficiente refere-se ao agente, aquele que produz diretamente a coisa, transformando a matéria, tendo em vista uma forma. Então, a causa eficiente é aquele aquele agente que transforma determinada matéria, né, que modifica uma matéria, tira uma matéria de uma forma, né, tira a forma de uma matéria, para outra forma. Então, faça esse movimento, sou eu que faço esse movimento. Por exemplo, um escultor pega o bloco de mármore e modifica a sua forma, tá? Perceba lá que a substância permanece, o mármore,
mas eu consigo modificar a forma, tá certo? Quando eu falar estátua, você não vai pensar o bloco. Então você pensa, nós pensamos necessariamente a forma. Repito, né, porque isso aqui tem que ficar muito patente no pensamento de Aristóteles. Por fim, temos a causa final. Refere-se ao objetivo, à intenção, à finalidade ou à razão de ser de uma coisa. Tá certo? Então, qual é o objetivo daquela estátua? A intenção de exaltar alguma divindade, tá? Eu quero retomar aqui um detalhezinho, que é justamente esse aspecto aqui, a teleológico, tá? No pensamento aristotélico, o mundo ele é tudo que existe no mundo tem uma finalidade, tá certo? Tudo que tem no mundo tem uma finalidade. Então, quando ele vai discutir lá a questão do tempo, ele vai entrar justamente nesse mérito de que vai chamar isso explícito de que tudo que existe no mundo tem uma finalidade. Por isso, um ilemorfismo teleológico. Existe um direcionamento, né, desse movimento. Esse movimento não é aleatório. Perfeito? Então, quando Aristóteles vai fazer uma discussão sobre o tempo, ele diz: puxa vida, eu olho para as coisas do mundo e percebo as coisas se movimentando, né, entre ato e potência, tende sempre a uma perfeição. As coisas procuram sempre se aperfeiçoar. Esse aperfeiçoar é sempre em direção a alguma coisa, né? Por quê? Porque tudo existe em função de um projeto, tá? Ele não cita um projeto, mas é para facilitar a didática aqui. Então imagine que tudo que existe, que se modifica, né, aquela passagem de potência a ato, o objetivo é se aperfeiçoar em busca da perfeição, tá? Então ele vai dizer: bom, eu olho para o joelho e vejo que não fui eu que fiz o joelho, tá? O joelho exerce bem a sua função, né, de dobra, certo? Para facilitar o caminhar, o correr, né, e enfim, a performance humana, a performance física humana. Então, quando eu olho para essa possibilidade, eu percebo que o joelho é feito por algo inteligente, que não sou eu. Então existe um ser inteligente, certo? Que estabelece a existência do joelho, que é um ente. Então deve existir um ente enquanto tal, né? Que a gente vai falar isso mais à frente, tá? Uma inteligência superior, né? Essa inteligência superior, ela é a perfeição, tá? Então, mas dentro dessa discussão, ele se viu a necessidade, né, dessa discussão sobre ato e potência. Ele percebe que a discussão sobre o devir é uma discussão sobre o tempo, e haveria necessidade de explicar o que é o tempo. E aí onde entra uma grande, né, onde ele chega à conclusão de uma grande aporia em filosofia, né? Uma das poucas coisas que até hoje não foi resolvida em Aristóteles, né, e no mundo, né, por assim dizer, é a explicação do que é o tempo, né? Na física, o tempo é tratado como uma quarta dimensão, mas tá, explica o que é essa quarta dimensão. Não dá, tá? Eu não vou entrar nesse mérito da física moderna, mas em outro momento a gente retoma isso aqui. Então chega uma aporia. O que é a aporia, professor? A aporia seria aquela, em filosofia, aquela discussão em que você não chega a uma conclusão satisfatória. E por que Aristóteles não chega quando vai discutir o tempo, né, o devir? Ora, ele observa o seguinte, né, lá na Metafísica, no livro da Metafísica, o livro 4. A eternidade, né, existe uma distinção entre o que é eterno, certo? E o que é temporal. A eternidade seria o tempo que não sai daí. Perfeito? Deixa eu tentar fazer um diagrama aqui para vocês compreenderem da melhor maneira. Então aqui é o presente, tá certo? Aqui é o ponto presente, ok?
Bom, a eternidade seria esse ponto, né? Se você pegar aqui com uma linha do tempo, o tempo é essa, né, sucessão de instantes, tá? Cada um ponto desse seria um ponto no tempo, certo? Cada um ponto desse, um ponto no tempo. Então, a mudança, a passagem de um tempo para outro, né, de um momento, de um instante para outro, melhor dizendo, seria o tempo, né? Isso é o tempo, a passagem de um ponto para outro, né, de um instante a outro. Perfeito? Ora, Aristóteles vai dizer, a única possibilidade de um instante destituir outro instante seria esse instante presente virar passado, certo? E entrar em cena o instante futuro, tá? Então é um movimento retroativo, né? Primeiro que a gente já percebe que é um movimento retroativo, né? O instante futuro vira presente e o presente vira passado. É como se tivesse um empurrar para trás, um movimento para trás. Já passa essa ideia incômoda, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, esse ponto aqui para empurrar esse para trás, né? Ou melhor, o instante futuro para empurrar o instante presente para trás, para o passado, precisaria em algum momento coexistir o futuro e o presente, não é isso? E o presente para né, esse empurrar do presente para trás, certo? Remete que o outro vai ficar aqui, né? O instante futuro novamente vai coexistir com o presente. Então é aí que reside o absurdo, né? Em algum momento existiria dois instantes, né? Um instante ao quadrado. Um instante ao quadrado. Para Aristóteles isso aqui é absurdo. Só existe a possibilidade de um instante presente, né, da eternidade virar tempo, se somente se um instante futuro, né, destituir o instante presente, empurrando-o para o passado. Ora, para um instante futuro se presentificar, certo? Ele se presentificaria antes de o instante presente se tornar um instante passado. Falando de outro modo, coexistiria no mesmo instante um instante futuro e um instante presente, tá? Ainda que seja, vamos dizer assim, né, em termos cronológicos, milésimo de segundo, mas ainda assim se estabeleceria uma coexistência, tá? De instante, dois instantes no mesmo contexto. E isso é absurdo, tá? Então, o tempo em Aristóteles ele não tem uma solução, né? Porque isso aqui ele soa absurdo. Não é possível coexistir dois instantes, né? O presente e o futuro ao mesmo tempo, né? Simultaneamente. Então essa lógica aqui, esse raciocínio, essa linha de raciocínio aponta que essa reflexão sobre o tempo, né, chega a uma, né, infere-se uma aporia, tá? O tempo é um instante que sai daí, mas o que tira o instante daí é outro instante. Portanto, pressupõe um tangenciamento de instantes, ou seja, um instante futuro e um instante presente se tocariam para empurrar esse instante presente para o passado, o que é um absurdo, tá certo? Então ele diz, ó, esse mérito aqui não tem solução, isso aqui não dá para discutir, tá? Justamente por causa dessa abordagem que a gente fez aqui agora, tá certo? Então ele avança, ele diz, ó, não adianta a gente se ater isso aí porque é uma aporia. Então ele vai delinear finalmente na sua metafísica o ente enquanto tal, aquilo que ele vai chamar de primeiro motor. Por quê? Porque o movimento das coisas, a passagem de um ser de potência a ato é justamente uma progressão em direção à perfeição. Então, como é que isso funciona?
Por quê? Porque a primeira ideia que nós temos é de que existem entes, né? Ou seja, existem coisas. Mas essas coisas são perfeitas? Não. Tá? Não. Por quê? Porque se elas fossem perfeitas, elas não se modificariam. Essa mudança realizada pelos objetos no mundo é em busca de uma finalidade. Qual é a finalidade? Exercer com perfeição o seu papel. Tá? Como o movimento continua, se ele chegasse a exercer plenamente o seu papel no mundo, né? Veja que o mundo é teleológico, existe sempre uma finalidade. Então, se ele exerce com perfeição o seu papel, não existe a necessidade de continuar a mudança, porque ele alcançou a perfeição, tá certo? Então, ele ficaria estagnado, fecharia, cumpriria a sua finalidade. Então, ele vai dizer, não. Então, existe alguma coisa mais perfeita do que as coisas que existem no mundo, que promovem vamos dizer assim, esse movimento, né? Essa passagem de ato à potência em busca da perfeição, tá? Se o movimento é a passagem da potência ao ato, em que varia a forma, mas se mantém a matéria, isso implica que há sempre um algo antes e um algo depois. Portanto, é impossível conceber o começar do mundo sem entrar em contradição, pois faltaria o ponto de partida do movimento. E é igualmente inconcebível o terminar do mundo, pois nesse caso faltaria o ponto de chegada do movimento. Tá? Então ele vai dizer, tem algo à frente, tá? Esse algo à frente é preciso ressaltar, e aí onde, como eu falei no princípio, é onde reside a complexidade do pensamento de Aristóteles, da metafísica. A gente vê que as coisas se movimentam em uma direção, né, que é a perfeição, certo? Movimenta em uma direção, que é em busca da perfeição, mas essa perfeição está lá no início, que é ela que promove esse movimento, tá certo? Então, esse movimento em busca da perfeição, na verdade, é um retroagir, certo? Ou seja, é um movimento, seria um movimento circular, aparentemente. Tá? Perfeito? Então, nós, enquanto modernos, nós temos a tendência de entender que tudo tem um início, tudo tem um fim, né? O princípio da causalidade remete exatamente nessa ideia. Só que Aristóteles chega à conclusão de que existe um ente que não tem início nem fim. Ele existe desde sempre, né? Que é o mundo, né? Que é a inteligência do joelho que a gente viu lá no slide anterior. Então esse ente enquanto tal, né? O primeiro motor imóvel que promove esse movimento, ele está ali parado, não necessita de nada, é pensamento do pensamento, é ente por excelência, tá certo? Por quê? Porque as coisas naturais não são plenamente entes, são verdadeiras, mas têm movimento, né? Tem essa mudança significa que ela está buscando se aperfeiçoar. Os objetos matemáticos não são entes, não são coisas, só existem na mente. O ente deve se ocupar de si mesmo, por ser autossuficiente, não precisar se modificar. Portanto, só o divino é ente, é pensamento do pensamento, é ser por excelência. Se o ente, né, o divino, pensasse as coisas no mundo, ele teria a necessidade de pensar as coisas no mundo. Não é o caso. Ele está ali, né, contido na sua auto-introspecção, vamos dizer assim. Então, o movimento das coisas, né, leva a gente a pensar que tem uma finalidade fora, né, ou seja, de um início e um fim, mas só que essa finalidade é uma finalidade, vamos dizer assim, gravitacional, né, atrativa, né? O movimento das coisas é em busca da perfeição. Qual é a perfeição? O ente enquanto tal, o primeiro motor imóvel. O primeiro motor imóvel, ele promove o movimento das coisas devido ao fato das coisas buscarem a perfeição. E onde é que está a perfeição? No ente enquanto tal. Perfeito? Então esse é o argumento que Aristóteles utiliza para vai ser redundante, mas não tem como fugir, finalizar a sua metafísica, né? Tudo que existe com a finalidade, com um propósito. As coisas têm um propósito na sua existência.
na medida em que elas se movimentam, elas procuram aperfeiçoar a sua existência, buscar a excelência, tá? A excelência é um movimento atrativo que nós temos, né, que as coisas têm em direção ao ente enquanto tal, a inteligência do joelho, que é pura forma, não matéria, não precisa de matéria, né? Porque se fosse substância, né, teria um conjunto de características que promoveria o seu movimento, só que ele não se move, portanto ele não tem substância, é pura essência, é pura forma, é puro pensamento, né? Pensamento, a forma é o pensamento, né? Quando eu olho para uma coisa e percebo sua forma, eu percebo ali, né, aquilo que me permite pensar a coisa. Perfeito? Então essa, mais tarde, né, Tomás de Aquino vai pegar esse conceito de ente enquanto tal e vai associar ao conceito cristão de Deus, né, de Deus único. Errei aqui. Horrível. Certo? Então o Deus em Tomás de Aquino, ele né, para explicar a existência de Deus, ele vai usar 5 argumentos aristotélicos que a gente vai ver lá no segundo ano, né, posteriormente em outros vídeos. Perfeito, pessoal? Então essa é a ideia. Eu tenho, né, a inteligência do joelho, né, o ente, o divino, o ente enquanto tal, que é o primeiro motor imóvel. Como é que ele promove o movimento das coisas? Se eu dissesse que ele empurraria as coisas, eu estaria afirmando que ele tem a necessidade de empurrar. Portanto, não é um empurrar, certo? Ele está lá parado, né, na sua autorreflexão, é pensamento do pensamento, se ocupa consigo mesmo, tá? E as coisas que existem em função da busca da perfeição, que é justamente encontrado neste ente enquanto tal, tá certo? Que é autossuficiente, que se ocupa de si mesmo, que é pensamento por excelência. Joia? Então essa foi a nossa aula sobre Aristóteles. Perfeito? Os meninos do primeiro ano, associa essa aula com a primeira parte daquilo que a gente vai ver em lógica, que é justamente aquilo que vocês precisam para executar a atividade oferecida nessa quinzena, tá certo? Bom, a gente se vê na próxima aula. Até mais.